Agora, nossa segunda parte sobre juízo de garantias. Muita coisa a gente já aprendeu na primeira parte, vem muita coisa ainda. A gente continua com o rol exemplificativo sobre as atribuições do juízo de garantias, vendo agora o inciso 9. Cabe ainda ao juízo de garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Veja então que, uma vez instaurado o inquérito e não havendo justa causa para essa instauração, se os indícios de materialidade forem escassos, não suficientes para a instauração de uma investigação, pode a defesa técnica requerer ao juízo de garantias que tranque este inquérito policial por ausência de indícios. O que me chamou a atenção em relação a esse inciso 9 é que ele não está exigindo que seja impetrado habeas corpus para o trancamento. Agora, me parece, pelo pacote anticrime, que não há mais necessidade de impetração de habeas corpus quando isso acontecer. A previsão do inciso 9 é de que o juiz de garantias pode determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Penso eu que uma mera petição simples, protocolada pela defesa perante o juízo de garantias, já seria suficiente para a análise de eventual instauração arbitrária de inquérito e uma decisão de trancamento. Inclusive, o inciso 9 dá margem, e aí a gente vai ver o que vai dizer o STJ, o que vai dizer o STF depois. Na nossa opinião, o inciso 9 dá margem a que o juiz de garantias possa trancar o inquérito policial de ofício. Vinícius, você não acabou de dizer que juiz de garantias não vai atuar de ofício? Veja, eu acabei de dizer que o juiz de garantias não pode atuar de ofício em relação às medidas tomadas contra o cidadão, contra o indivíduo. Medidas acusatórias não podem ser tomadas de ofício pelo juízo de garantias. Mas será que o juízo de garantias, tendo essa atribuição de determinar o trancamento do inquérito policial, não poderia fazer isso de ofício? Considerando que essa é uma medida pró-indivíduo, pró-cidadão, não vejo qualquer problema, não há qualquer violação ao sistema acusatório em relação a esse tipo de medida. Penso então que poderia o juiz, de ofício, determinar o trancamento do inquérito, ou ainda, por mera petição simples, sem necessidade de impetração de habeas corpus, essa medida também pode ser tomada pelo juízo de garantias. A gente passa adiante ao inciso 10. Também caberá ao juízo de garantias requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Cuidado, porque eu já estou sentindo cheiro de pegadinha em concurso sobre esse inciso 10. O inciso 10 está dizendo requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Não é sobre o mérito da investigação, não é sobre a prova produzida contra o indivíduo, porque isso violaria o sistema acusatório. O juízo de garantias vai controlar a legalidade do tempo de investigação. Ele vai querer saber sobre as diligências que estão sendo realizadas pela polícia, se os prazos estão cumpridos. Tudo isso o juiz vai querer saber do delegado de polícia, mas aqui ele não está requisitando laudo contrário aos interesses do investigado, ele não está requisitando prova, ele não está requisitando documentos probatórios, e sim documentos que tenham relação com o andamento da investigação, para o controle da legalidade, o controle dos prazos, pois do contrário, o juiz estaria violando o sistema acusatório. Mais uma questão interessante acerca do juízo de garantias. A gente passa adiante e agora vem um rol também exemplificativo de várias medidas que o juízo de garantias poderá tomar no curso da investigação preliminar. Decidir sobre os requerimentos de, letra A, interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Eu falei no início da aula que a Lei 9296 de 96 permite que o juiz, de ofício, decrete interceptação telefônica.
mas eu disse que com o pacote anticrime ficou muito claro que o legislador não quer mais medidas de ofício tomadas pelo juiz na fase de investigação. Inclusive, o artigo 3º, agora com a nova redação, ele foi expresso no sentido de que o processo penal brasileiro terá estrutura acusatória, isso incidindo sobre todas as leis penais especiais do nosso sistema. Então, não cabe aqui decretação de ofício. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, também a requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Busca e apreensão domiciliar, também a requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Perceba que a linha E, ela é uma norma de extensão, ou seja, ela diz, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado, dizendo o quê? Que o rol é exemplificativo. Se houver a necessidade de outras restrições a direitos fundamentais que não estejam elencadas, sem problema, o juízo de garantias poderá avaliar e então tomar a decisão. Rol, portanto, exemplificativo acerca dessas atribuições. Cabe ainda, no inciso 12, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Significa que se o delegado de polícia, por exemplo, tomar alguma medida restritiva de liberdade que viole a Constituição ou que viole o Código de Processo Penal, configurando, por exemplo, abuso de autoridade, uma vez a defesa técnica impetrando o habeas corpus contra ato de delegado de polícia, quem é que vai julgar esse habeas corpus? O juiz de garantias. Como é que era antes? Como era antes do pacote anticrime? Antes era o juiz da instrução, o juiz natural, aquele que julgaria a ação penal posteriormente, que faria o julgamento do habeas corpus impetrado contra ato do delegado de polícia. Agora não. O delegado de polícia praticou uma coação ilegal no curso da investigação preliminar, uma vez impetrado o habeas corpus, lá no cabeçalho o advogado já terá que colocar como destinatário quem? O juiz de garantias e não mais o juiz da vara criminal, não mais o juiz do tribunal do júri. Tome cuidado com isso. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, inciso 13. Cuidado aqui. Incidente de insanidade mental, conforme o artigo 149 do Código de Processo Penal, é uma medida de reserva de jurisdição. Já na redação anterior ao pacote anticrime, o CPP previa que só o juiz pode autorizar incidente de insanidade mental na fase de investigação preliminar. Delegado de polícia não podia instaurar incidente de insanidade mental sem autorização judicial. Isso agora continua. Continua e o juiz não pode fazer de ofício. Ele pode determinar a instauração de incidente de insanidade mental, desde que haja pedido por parte do Ministério Público, representação da autoridade policial ou até pedido da defesa técnica. Se houver defesa técnica atuando no inquérito e essa defesa quiser comprovar a inimputabilidade do indiciado, não há qualquer problema que a própria defesa faça o pedido para que o juiz determine a instauração do incidente de insanidade mental. E olha que importante uma decisão recente que a gente vai ver do Supremo Tribunal Federal do ano de 2016. O incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização. Olha que importante isso aqui. Entendeu o STF que, uma vez havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para instauração de incidente de insanidade mental, a defesa deve ser ouvida antes que o juiz decida sobre o incidente. Por quê? Porque, segundo o STF, o incidente de insanidade mental é prova produzida em favor da defesa e só será produzida se a defesa concordar. Vinícius, mas a defesa teria algum interesse em se opor à demonstração da inimputabilidade do investigado? Sim. Às vezes, como estratégia de defesa, nós preferimos que o réu seja submetido à prisão
que ele seja preso com pena privativa de liberdade do que ser internado num manicômio judiciário. Então a defesa pode, sem dúvida alguma, se opor à instauração de incidentes de insanidade mental. E uma vez havendo pedido do delegado de polícia ou do Ministério Público, o que deve fazer o juiz antes de decidir? Vistas a defesa para que se manifeste. Penso eu que isso ocorrendo na fase de investigação, e se o indiciado não tiver advogado, a Defensoria Pública deve ser intimada para se manifestar acerca do incidente de insanidade mental. Então, muito cuidado com isso. Defesa necessariamente deve se manifestar sobre incidente de insanidade mental, é o que diz o Supremo, e o incidente não pode ser instaurado se a defesa discordar da sua instauração. A gente continua. E agora a gente vê mais algumas atribuições do juízo de garantias, vendo o inciso 14 do artigo 3º-B, que diz: decidir sobre recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Olha só que importante essa disposição acerca do juízo de garantias. É o juízo de garantias quem analisará recebimento da denúncia no Código de Processo Penal. E veja, o que vai dar o que falar? A referência feita pelo inciso 14 é nos termos do artigo 399 deste Código, referindo-se inclusive à análise das hipóteses de absolvição sumária. Então, muito cuidado com isso. Não cabe mais ao juízo da instrução a análise sobre recebimento da denúncia ou queixa, sendo agora isso de análise do juízo de garantias. A gente passa adiante, vendo o inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Cuidado, portanto. O juízo de garantias também vai assegurar a aplicação da súmula vinculante número 14. Você lembra que essa súmula assegura ao defensor, no direito do representado, o acesso amplo aos elementos de prova já documentados no âmbito do inquérito, sendo que o advogado, a defesa técnica, não tem acesso às diligências em andamento. Você lembra disso? É o que nós temos na súmula vinculante número 14. Caberá ao juízo de garantias garantir este acesso do advogado. Inclusive, havendo negativa por parte da autoridade policial quanto ao acesso do advogado, a gente sabe que o advogado pode tomar algumas medidas judiciais, mandado de segurança, o habeas corpus, podem ser impetrados, e quem vai avaliar? O juízo de garantias que vai avaliar. Lembrando ainda que a negativa da autoridade policial quanto a permitir o acesso aos autos da investigação preliminar configura crime de abuso de autoridade. Lembre-se disso. O inciso 16 vai trazer o seguinte: deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Esse inciso 16 contraria a redação anterior do Código de Processo Penal. Digo por quê? O artigo 159 do CPP, até então, só permitia assistente técnico na fase de ação penal. Agora, temos a possibilidade de que o juízo de garantias defira a admissão de assistente técnico ainda na fase de investigação preliminar, o que não era possível, só era possível assistente técnico na fase de ação penal, e o assistente técnico poderá acompanhar a produção da perícia, como diz o inciso 16. Então, cuidado, isso contraria a redação antiga, a redação anterior do 159 do CPP. Por quê? Porque o 159 dizia que no processo judicial o juiz poderia admitir, já com a ação penal deflagrada, que as partes pudessem indicar assistente técnico, o que levava à conclusão de que não cabia assistente técnico na fase de inquérito policial. Agora vai ser possível assistente técnico na fase de inquérito e é o juiz de garantias que permite o acompanhamento do assistente quando da produção da perícia. E aí eu chamo a sua atenção
Se você não lembra o que é o assistente técnico, lembre-se que o assistente técnico é aquele que é indicado pelas partes para dar um parecer acerca da perícia realizada. O perito elabora o laudo pericial e depois o assistente técnico vai poder emitir a sua opinião acerca da perícia realizada. Isso que antes só era permitido na fase de ação penal, agora, com o inciso 16 do artigo 3º-B, admite-se também na fase de investigação preliminar. O inciso 17 vai dizer: decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Outra novidade do pacote anticrime diz respeito ao acordo de não persecução penal, que o professor Fernando Abreu vai tratar. Possibilidade de que o sujeito não responda ao processo criminal em relação a algumas infrações penais, se ele se comprometer a cumprir algumas condições. Uma vez realizado esse acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, não posso nem falar em acusado, porque no acordo de não persecução o sujeito ainda não foi acusado formalmente, porque não houve recebimento de denúncia. Uma vez realizada a proposta pelo Ministério Público e aceita pelo autor do fato, quem vai homologar esse acordo? O juiz de garantias. Perceba que não estamos ainda em fase de ação penal. É uma mera fase de investigação preliminar em que houve um acordo de não persecução. A competência nesse momento é de quem? Do juízo de garantias, conforme o inciso 17. E o inciso 18 deixa claro que o rol é exemplificativo, porque o inciso 18 diz: outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Ou seja, tudo aquilo que surgir de controverso no âmbito da investigação preliminar que exija uma manifestação do juízo, não será o juízo da instrução, não será o futuro juiz natural que vai julgar a ação penal quem vai se manifestar nessa fase de investigação preliminar. Em suma, quem se manifesta na fase de investigação preliminar é o juiz de garantias, seja qual for o pedido realizado pela defesa técnica, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. É o que nós temos em relação a essas atribuições. Falando do juízo de garantias. Aí a letra está bem pequenininha, eu vou ler devagar, é muita coisa para a gente tratar. O artigo 3º-C vai dizer o seguinte: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Olha como vai cair em prova isso que está no caput do artigo 3º-C. Exceção importante: infrações de menor potencial ofensivo não estão sujeitas à competência do juiz de garantias. Infrações de menor potencial ofensivo, de competência do GCRIM, não vão para o juiz de garantias analisar. Vinícius, isso por quê? Porque no âmbito do juizado especial criminal, um dos critérios utilizados é o critério da celeridade. E a investigação no GCRIM, você sabe, é feita por meio de termo circunstanciado que imediatamente é encaminhado ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia, sendo que são pouquíssimas as medidas cautelares tomadas por um juiz no âmbito do juizado especial criminal, porque ou é contravenção penal ou crime com pena de até 2 anos. Não vai ter prisão preventiva, não vai ter busca e apreensão, não vai ter interceptação telefônica. São raríssimas as vezes em que eu tenho medida cautelar tomada no âmbito de investigação no juizado especial criminal. E pelo critério da celeridade, a infração de menor potencial ofensivo já será distribuída diretamente para o juizado sem intervenção do juízo de garantias. Muito cuidado, portanto, não aplico a nova regra do juízo de garantias às infrações de menor potencial ofensivo dos juizados especiais criminais. No entanto, em relação às demais infrações, vejam, abrange todas as infrações, com exceção das infrações de menor potencial ofensivo. Quais são elas? Contravenções penais, seja qual for a pena, crimes cuja pena máxima combinada seja de até 2 anos, cumulado ou não com multa.
O parágrafo 1º vai dizer: recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Olha uma dúvida que você pode ter que nesse momento você vai elucidar. Uma vez havendo investigação preliminar de infração penal submetida ao juízo de garantias nessa fase inicial e havendo oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, quem recebe a denúncia? O juiz de garantias ou o juiz natural da ação penal? Resposta: o juiz de garantias. O juiz de garantias é que será responsável pelo recebimento da denúncia de acordo com o pacote anticrime. Uma vez recebida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes, as questões posteriores serão avaliadas pelo juiz natural. Significa então que o juiz natural, ele já vai ter a sua primeira atuação no processo com a denúncia recebida. Recebida por quem? Pelo juízo de garantias. Veja que a intenção do legislador, com a implementação desse instituto do juiz de garantias, foi separar ao máximo decisões tomadas na fase de investigação de decisões tomadas na fase de instrução. Vinícius, por quê? Por um motivo óbvio, por um motivo que assola o psicológico de qualquer ser humano. O juiz que atua de forma cumulativa na fase de investigação e na fase de ação penal tende à parcialidade, ou melhor, tende a perder um pouco da sua imparcialidade. Eu prefiro dizer que ele tende a perder um pouco da sua imparcialidade para não dizer que os juízes antes eram juízes parciais. A partir do momento que ele, na fase de investigação preliminar, toma medidas de ofício, determina busca e apreensão sem o MP pedir, determina interceptação telefônica sem o MP pedir, e ele mesmo é o juiz que recebe a denúncia e é o juiz que vai proferir a sentença depois, é natural do ser humano que todo aquele esforço inicial na fase de investigação preliminar seja um esforço que esse juiz vai querer que seja exitoso no futuro. E qual seria o êxito? Eventual sentença condenatória proferida. Quando eu separo o juiz de garantias do juiz que vai julgar a ação penal, eu tiro a paixão da investigação do juiz julgador, daquele que vai proferir a decisão final, porque ele não se meteu na fase de investigação, ele agora vai ser um juiz mais puro para poder julgar. Essa, ao menos, é a intenção. Não querendo aqui rotular os juízes antes como juízes parciais, mas essa é a intenção. Separar ao máximo, cada um com sua função. Você decide na fase de investigação, você decide na fase de instrução. E com isso a gente chega a um maior grau de imparcialidade. Esse é o objetivo do pacote anticrime quanto aos juízos de garantia. A gente vai agora para o parágrafo 3º e para o parágrafo 4º, mais duas questões aqui bastante polêmicas. Ou melhor, agora o parágrafo 2º antes dos parágrafos 3º e 4º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então veja, depois que a denúncia ou queixa é recebida, agora passa a haver a atuação do juiz da instrução. O juiz da instrução, ele poderá, a partir do momento em que ele tem acesso aos autos, que ele passa a atuar, ele tem o prazo de 10 dias para poder rever aquelas decisões que foram tomadas no curso da investigação preliminar. Perceba que decisões no juízo de garantias não são decisões eternas. O juiz da instrução, uma vez discordando daquilo que foi decidido anteriormente, ele pode revogar a prisão preventiva, pode revogar alguma medida cautelar anteriormente decretada e ele vai ter, logo de início, o prazo de 10 dias já para poder sanear o processo, revogando ou mantendo eventuais decisões tomadas no curso da investigação preliminar. Aí vem o parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa.
e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e obtenção de provas da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Complicou esse parágrafo terceiro aí. Por quê? Porque aí temos que autos apartados ficarão acautelados na Secretaria do Juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa. E esses autos não serão apensados ao processo principal, ou seja, estarão à parte, estarão apartados, serão autos separados do processo principal e ficarão disponíveis na Secretaria do Juízo de Garantias. E aí veja, dentre essas provas colhidas na investigação preliminar, quais são aquelas que serão enviadas para o julgamento por parte do juiz da instrução? Provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Isso sim ficará em apenso, ficará em autos apartados em apenso de acordo com o parágrafo 3º. Vinícius, como assim? Qual que é o problema disso? O problema disso é que, levada a ferro e fogo a redação do parágrafo 3º, nós não permitiremos que depoimentos colhidos na fase de inquérito policial possam subsidiar a ação penal subsequente para a decisão do juiz. O juiz teria que tomar decisões com base em depoimentos colhidos apenas sob o contraditório no curso da instrução, e isso vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica por quê? Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, no júri, no procedimento do júri, é muito comum que os promotores de justiça usem muito as provas colhidas no inquérito policial para o convencimento dos jurados. Às vezes não tem nada na ação penal, às vezes nenhuma testemunha foi depor em audiência, mas na delegacia eu tenho 3 ou 4 testemunhas que prestaram depoimento. O que o promotor vai fazer? Usar esses depoimentos do inquérito para convencer os jurados. Com a nova redação, havendo essa dispensa das provas repetíveis, ou seja, a não composição de provas repetíveis no caderno probatório da instrução, isso não permitirá que o juiz use boa parte das provas do inquérito para poder condenar alguém. Esse é outro ponto que vai gerar muita polêmica com o pacote anticrime. Então, o que eu percebo nesse pacote anticrime? Eu percebo que medidas de caráter penal foram intensificadas. Eu tive um aumento da possibilidade de pena máxima de 30 anos para 40 anos. Eu tive a inclusão de vários crimes hediondos na lei de crimes hediondos. Por exemplo, agora o roubo com emprego de arma com uso restrito passou a ser crime hediondo, não era. Então, medidas de caráter penal foram intensificadas, penas mais graves de forma geral. No entanto, quanto a questões processuais, o que eu vi foi um abrandamento do sistema processual a fim de dar maiores garantias ao indivíduo. O juízo de garantias é um exemplo. A estrutura acusatória que ganhou o Código de Processo Penal com o pacote anticrime é evidente e manifesta, e isso dá uma maior segurança para aquele que responde a um processo criminal. A gente passa agora ao parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Significa o seguinte: embora boa parte das provas colhidas na investigação não sejam juntadas ao caderno probatório da instrução, o parágrafo 4º está assegurando a que o Ministério Público ou a Defesa, a todo tempo, tenham acesso ao caderno investigatório que transcorreu no juízo de garantias. Então, se eu, como defensor público, quiser chegar lá no juízo de garantias para ver algum elemento que foi colhido na fase de inquérito e que não esteja na ação penal, eu posso fazer isso, porque o parágrafo 4º está me assegurando o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. Eu só faço uma ressalva aqui, que essa redação do parágrafo 4º ela veio um pouco atrasada. Por que ela veio um pouco atrasada? Porque agora é processo judicial eletrônico.
está acabando isso de autos físicos. Então, a tendência é que a gente tenha também esses autos referentes à investigação preliminar como autos eletrônicos. Então, fica meio estranho dizer que eles estarão acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias, quando na minha casa, no computador, eu vou poder acessar, porque agora vai ser tudo eletrônico. Então, veio um pouco atrasada essa redação no projeto de lei. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Olha só que importante isso. Deixando claro, uma coisa é o juiz de garantias, outra é o juiz da instrução. Juiz de garantias que praticou ato na investigação preliminar, segundo o Código de Processo Penal, está impedido de praticar qualquer ato no curso da instrução. Essa é uma mudança substancial no processo penal brasileiro. Até então, o juiz fazia tudo. Desde o início, desde a fase de inquérito policial, ele decidia, fazia tudo, recebia a denúncia, depois julgava. Acabou. Inclusive, o recebimento da denúncia agora é realizado pelo juízo de garantias e somente os atos pendentes ficarão a cargo do juízo da instrução. Não cabe mais a atuação de um só juiz na fase de investigação preliminar e na fase de ação penal. Parágrafo único diz: nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. O legislador, nesse ponto, foi muito sensível às dimensões territoriais do nosso país. Temos um grande número de comarcas no Brasil em que somente um juiz atua em todas as áreas. Existem comarcas, inclusive, que não tem juiz e que o juiz vai lá uma vez por semana, porque esse mesmo juiz atua em 3 cidades diferentes. Ele, segunda e terça, está numa cidade, quarta e quinta está em outra, na sexta vai para outra. Com isso, o legislador disse, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados. Porque, veja, se eu só tenho um juiz na comarca, e se eu preciso de um juiz na fase de investigação e outro juiz na fase de instrução, eu vou precisar que um juiz venha de fora, de outro lugar, para que ele possa tomar as decisões do juízo de garantias. E o que a lei está dizendo? Vai ter um rodízio. Cada vez o tribunal vai mandar alguém para poder tomar as decisões que sejam referentes ao juízo de garantias. O que já tem surgido como solução? Se eu tenho cidades próximas, como 5 cidades, por exemplo, em vez de eu ficar mandando o juiz para cada cidade, eu crio na maior delas, ou na mais central, um juízo de garantias que vai atender aquelas 5 cidades. E aí todos os procedimentos de investigação preliminar vão ser analisados por aquele juízo de garantias daquela região. Então, o que já está se discutindo, e eu acredito que boa parte das leis de organização judiciária vão dispor nesse sentido, de criar em cidades maiores juízos de garantias que vão atender a toda aquela região, para não ter que ficar mandando o juiz para um monte de cidade toda hora para poder tomar essas decisões. Essa vai ser a solução mais inteligente em relação aos juízos de garantias. O artigo 3º diz assim: o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. As normas de organização judiciária, evidentemente, vão organizar o funcionamento dos juízos de garantias. A gente não sabe exatamente como vai ficar, mas só para que você saiba, nesse momento que eu estou falando para vocês, tivemos há 2 dias decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a implementação dos juízos de garantias por 6 meses. Por quê? Porque as associações de magistrados ingressaram com esse pedido no Supremo Tribunal Federal, com razão, na minha opinião, porque ainda não há uma organização para se implementar esse tipo de juízo. A lei pegou todo mundo de surpresa. O que fez então o ministro Dias Toffoli em decisão liminar?
Opa, suspenda-se a implementação dos juízos de garantias. Veja, o restante da lei vai entrar em vigor agora no final de janeiro. O restante da lei já começa a ser aplicado imediatamente. A parte relativa ao juízo de garantias é que está suspensa. Por quê? Para que nós possamos ter leis de organização judiciária que possam adequar a nova realidade, o Código de Processo Penal, a nova realidade da estrutura judiciária de cada estado e também da União. Então foi importante essa suspensão para que possa se organizar o Poder Judiciário. E o artigo 3º-F, o que ele vai dizer? Veja que esse artigo 3º agora tem letra A, B, C, D, E, F, um monte de artigo 3º, porque o início do CPP foi substancialmente alterado com a lei nova. O artigo 3º-F diz: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. O que se quer aí é impedir um julgamento antecipado, midiático, vexatório, que o investigado possa se submeter. Então, caberá ao juiz das garantias, como atribuição sua, impedir o acordo entre alguma autoridade, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, e a imprensa, para submeter esse investigado a alguma situação vexatória no curso da investigação preliminar. Esse é o objetivo do artigo 3º-F. E o parágrafo único, ele vai trazer um prazo de 180 dias para essa regulamentação. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Qual é o problema que eu tenho aí? Direitos fundamentais que deverão ser ponderados. De um lado eu tenho a dignidade humana, eu tenho o direito à honra, o direito à imagem de quem está sendo investigado, e de outro lado eu tenho o direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A imprensa, obviamente, quer noticiar como um crime o fato ocorrido e quer mostrar quem praticou o crime. Isso pode ser de interesse público. Se eu tenho, por exemplo, um estuprador que está praticando estupros em sequência, porém ainda sendo investigado, é razoável que a imprensa queira divulgar a foto desse sujeito para que eventuais vítimas possam se proteger. De outro lado, esse indivíduo ainda é presumivelmente inocente e ele não quer que o seu rosto, a sua imagem, seja submetida a essa situação vexatória. Eu tenho, então, uma ponderação de direitos e interesses que deve ser regulada. Por isso, o parágrafo único previu 180 dias para essa regulamentação. E aí nós vamos ter a forma com a qual essas pessoas investigadas poderão ser apresentadas pela imprensa como supostos autores de delito. Isso é muito importante com a nova lei. E para fechar, a gente associa agora o pacote anticrime com a nova lei de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, que trouxe no artigo 13, é um tipo penal que ele já existia na antiga lei de abuso de autoridade, na 4898/65, a gente já tinha esse tipo penal, mas que agora tivemos uma descrição mais detalhada e minuciosa dessa conduta. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. E 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Esse regulamento, que eu posso dizer que é lei, é que vai regular a forma com a qual o preso poderá ser mostrado para a sociedade. Ou seja, se em desacordo com a lei houver a submissão do preso a alguma situação vexatória ou então em desacordo com a lei, seu corpo for
exibido a curiosidade pública, o abuso de autoridade vai estar configurado. Eu preciso que essa exibição esteja nos termos daquilo que a lei vai regular. E é isso que a gente vai ver como vai ficar futuramente. Portanto, tratamos nessa primeira parte do nosso curso já dois vídeos de aproximadamente meia hora, a segunda parte aí deu mais de meia hora, sobre o juízo de garantias. Temos ainda outros temas a serem tratados, a parte penal sendo tratada pelo professor Fernando Abreu, eu vou abordar a parte processual, a gente tem ainda colaboração premiada, temos ainda a infiltração de agentes de polícia na investigação, pontos muito importantes para serem trabalhados, cadeia de custódia, algo que a gente precisa também falar, pontos de relevo e que já vão começar a cair nas provas. Então, o objetivo do nosso curso é tratar daquilo mais relevante. O que é provável de cair? É o que a gente já está vendo aqui pelo MEG. Agradeço pela sua atenção, a gente vai continuar trabalhando esses outros temas que eu mencionei. Um grande abraço para você.